Olá pessoal, começamos então nossa terceira aula sobre o tema Supply Chain Management. Iniciaremos essa aula então retomando aqui um pouco de definição, do efeito chicote, do efeito Forrester, ou Bullwhip Effect. Descreve como a informação imprecisa, a falta de transparência através da cadeia e a desconexão entre a produção e a informação da supply chain em tempo real causa quedas nas receitas, serviço ao cliente ruim, altos níveis de inventários e perda de lucros. É um fenômeno que se manifesta nos canais de distribuição, onde a variabilidade dos pedidos de produtos aumenta a cada estágio subsequente no canal. Então é aquilo que falamos, quando você tem uma previsão de demanda incorreta ou quando você tem grandes quebras, interrupções do fluxo logístico, você terá consequências na cadeia de suprimentos cada vez maiores. Se aqui no começo faltar um material que abastece alguns itens na produção, e esses itens abastecem vários mercados, vários clientes, que por sua vez podem abastecer outros clientes, então você acaba tendo aí uma variabilidade de produtos, de falta de pedidos, enfim, isso causa muitos problemas na cadeia de suprimentos e, consequentemente, gera muito prejuízo, ok? Apesar das variações da demanda final serem pequenas, as variações dos pedidos dos varejistas aos distribuidores são grandes e os dos distribuidores maiores ainda. Então, quando você, além de interrupções, de falta de produto, você também tem problemas aí na variação, não é? Que você fez uma previsão de demanda sem olhar tendências de mercado, sem olhar todos os canais de distribuição. Qualquer variação que você tiver entre os elos da produção faz com que gerem também faltas de produto. Para isso é necessário, então, aquele planejamento que comentamos, planejamento pelo menos trimestral, prevendo toda a sazonalidade, prevendo as tendências, novos lançamentos, enfim, tudo o que for possível recolher de informações quantitativas e qualitativas para a previsão da demanda será melhor, o efeito chicote ele será o mínimo possível, as variações serão previstas e dentro dessas variações todo o atendimento do cliente será normalizado, ok? Quais são os efeitos negativos do efeito chicote na indústria, Variações nos estoques ao longo da cadeia, nos estoques da produção, nos estoques de matéria-prima, nos estoques de acabados, nos estoques dos centros de distribuição, no ponto de venda, no abastecimento do ponto de venda, enfim, todos os estoques, quando a previsão não for correta, qualquer tipo de variação poderá causar grandes problemas. Serviços de fraco alcance aos clientes, ou seja, se você não consegue uma boa previsão, não consegue um bom planejamento sobre tendências, sobre mercado, sobre médias de quantidade, sobre picos sazonais e até os vales de vendas, aquele período que se vende muito menos. Então, o serviço ao cliente ele fica também prejudicado, ok? Perdas devido à falta do produto, lógico, tudo isso vai causar a falta do produto, e a falta do produto, você diminui a lucratividade, porque se você pensar, olha, faltou o produto, mas em uma semana eu reponho aquele produto, o cara que não comprou, ele vai lá comprar, ótimo, você atendeu aquele cara, só que fora do prazo, e o que isso vai gerar? Um ciclo maior para a próxima venda. Se você tivesse vendido aquele produto quando o cliente procurou da primeira vez, o seu ciclo de venda não teria essa interrupção de uma semana. Ou seja, se você puder vender, reduzindo os ciclos de venda cada vez melhor, colocando os produtos onde e quanto, e na quantidade correta,
para as pessoas corretas, você terá menos perdas, né? Essa falta de produto gerará menos perdas e maior lucratividade. A baixa produtividade do capital por perdas de receitas, isso que acabamos de falar. Quando você perde aquela venda, você aumenta o ciclo do produto, você aumenta o ciclo da receita, né? Aquele ciclo operacional entre o pagamento, o recebimento, não é? E a venda do produto, não é? Então, o ciclo que você tem de pagar suas contas e receber suas contas. Quando você aumenta esse ciclo, você causa prejuízos à empresa. Decisões erradas de aumento de capacidade. Quando você tem esses problemas de acúmulo de vendas, você pode, às vezes, ser enganado por esse ponto, não é? Porque a falta do produto, ela pode gerar uma demanda superior num período logo após. E quando você for fazer históricos, você vai verificar que aquele item, naquele mês, ele vendeu uma determinada quantidade. Só que, na verdade, aquilo era uma demanda represada, era de um período anterior. Então, quando no próximo ano, naquele mesmo período, naquele mesmo mês, você terá que considerar essa observação para fazer a previsão de demanda, porque senão também você irá errar na necessidade. Vai planejar uma necessidade de compra de material, de recursos produtivos, né, para a produção daquilo, e aquele material ficará parado, ele não venderá, porque na verdade nesse período pode não haver aí vendas represadas, né, vendas com um ciclo distorcido, um ciclo anormal, ok? Efeitos indesejados sobre a cadeia logística, devido a variações inexistentes da demanda. Então, toda a cadeia logística, né, toda a área de armazenagem, transportes, quando você represar uma venda, quando você tiver problemas de falta de estoque, na verdade, depois você vai concentrar a venda daqueles itens, aquelas quantidades, em outros períodos. Porém, se você tem uma utilização linear, né, de uso de transportes, por exemplo, uma empresa ela te fornece um caminhão por dia, ela não terá condições de fornecer mais de um caminhão quando você precisar, sim, de uma hora para outra, se ela também estiver vivendo um grande período de pico ali, né, períodos que a economia vai bem. Então, você não encontra recursos disponíveis assim de forma tão fácil, tão ágil, não é? Porque as empresas de transporte também, de serviços logísticos, elas também se planejam, elas também colocam à disposição uma quantidade de recursos finito, não é? Não é infinito, porque senão ela terá prejuízo, ela tem que controlar os seus custos e seus investimentos também, ok? Erros nos programas de produção por causa de variações inexistentes da demanda. Também, né, na fábrica você vai colocar, se você tem lá uma variação que na verdade é uma venda, uma demanda represada, você vai colocar muito recurso produtivo, né, muita mão de obra, vai planejar 3 turnos em determinadas linhas de produção, em determinadas máquinas, que na verdade não eram necessárias, né? Aquilo é só uma demanda represada que causou aí uma grande distorção, né, naquele número, naquela produção, naquela demanda, ok? Legal. Bom, ficando bem explicado isso, voltaremos então aqui à cadeia de suprimentos. O desempenho da cadeia de suprimentos, medida operacional versus medida financeira. Então, quando eu for medir o desempenho da cadeia de suprimentos, nós vamos medir todos aqueles itens que nós comentamos nas aulas de administração de materiais e suprimentos, que é verificar o ciclo do pedido, todos os custos de suprimentos, não é? Todos os prazos, enfim. E, além disso, nós vamos medir também financeiramente qual é o nosso resultado, não é? O que nós conseguimos negociar, o que nós conseguimos descontar daquele preço inicial, aquilo que nós conseguimos aumentar o prazo de pagamento, que também vai refletir um dinheiro, um fluxo de caixa, onde eu posso aplicar aquele dinheiro por mais tempo antes de pagar, e eu vou conseguir também aí um ganho financeiro, ok? Então, todo esse desempenho na cadeia de suprimentos
além, obviamente, do cálculo correto, né, dos pontos de estoque, lotes de reposição, né, o lote econômico de compras, que vai, de alguma forma, contribuir para que o dinheiro empregado em estoque ele seja o menor possível, né, o giro do estoque ele seja calculado de forma tão eficiente que não falte material e também não sobre material, fazendo com que o recurso financeiro seja melhor utilizado, ok? Desempenho, o desenho da cadeia de suprimentos, não é? São os fatores versus cadeias eficientes versus cadeias sensíveis. Então, todos os recursos envolvidos, né, todos os custos, todos os investimentos aí que são os fatores dentro da cadeia de suprimentos, quando ela está sendo planejada, não é? O desenho dessa cadeia, você vai ver quais são as cadeias eficientes, quais são os seus pontos fortes, né? Quais são os recursos que você tem à disposição para ser eficiente e vai ver o que é sensível, né? Quais são os clientes, quais são as exigências daquele mercado, também as exigências daquele segmento, não é? Daquele produto, de algum cliente seu diferenciado. Então, quando você estiver desenhando a cadeia de suprimentos, tem que olhar todos os fatores que influenciam, né, nas cadeias eficientes e também nas cadeias mais sensíveis, que você precisa ter algum tipo de cuidado especial, ok? Características para desenhos de cadeias eficientes e sensíveis, né? Todos esses assuntos que comentamos aqui, então, quais são as características, quais são as qualidades, não é, dessa cadeia de suprimentos, não é? Para ela ser eficiente, o que eu tenho que evitar, né, nesses pontos mais sensíveis, nos pontos de atenção, como que eu irei empregar os meus recursos da melhor forma possível. Mais uma vez, é aquilo que falamos sobre investimentos. A redução de investimentos nem sempre ela é eficiente, porque às vezes você deixa de ter resultado por economizar demais em alguns tipos de recursos de infraestrutura, por exemplo, ao passo que se você fizer aquele investimento, né, realizar o investimento, você vai aumentar o lucro. Então, se o ganho, né, incremental aí do lucro é maior do que o prejuízo ou o dinheiro que você vai dispor em investimento, então esse cálculo ele privilegia, né? Ele otimiza, ele faz com que o seu investimento se torne uma realidade, se torne um fato, porque você tem retorno. Então não é a redução dos investimentos pura e simples, é na verdade a otimização do recurso, né? De todo investimento, de você calcular todos os ganhos e todos os custos e ver o que é melhor ao longo do tempo, o que traz mais lucratividade. Então são compensações, né? Os trade-offs que nós fazemos para verificar aquilo que é melhor para a empresa, para o segmento, para a cadeia logística, ok? Dinâmica de cadeia de suprimento, causas externas e causas internas. Então temos que verificar aí, além dos nossos fornecedores, né, e dos nossos clientes, toda aquela integração que nós temos fora da empresa, toda a integração interna também, não é? A produção, o faturamento, as vendas, né? Todo o apoio que toda a área de logística, de manutenção, administrativa, ou seja, todos aqueles que fazem parte da companhia, eles têm uma participação direta no resultado, não é? O empenho, a interação, a integração de todos é fundamental para que a cadeia de suprimentos ela flua com naturalidade, né? Lembrando que quanto mais a gente tiver uma cadeia com processos automatizados, não é? Com menos interferência, com menos interação do ponto de vista de atividades operacionais, melhor, não é? Aquilo que for de negociação, aquilo que deve necessariamente ser tratado por recursos humanos, ok, não é? Então tem que haver a integração e a interação. Porém, aquilo que for possível de alguma forma eu automatizar,
para que os sistemas das próprias empresas ou dos próprios setores internos da empresa conversem, dialoguem sozinhos, né, online, que tudo seja em tempo real, sem a participação, sem a intervenção de alguém que possa causar algum risco à cadeia de suprimentos, é o que devemos buscar, ok? Assim devemos nos comportar. Qual que é essa dinâmica da cadeia de suprimentos, né? O que temos aí de causas externas que pode causar de forma direta, né, algum tipo de desconforto, algum tipo de descompasso da cadeia de suprimentos. A variação dos volumes, como vimos, temos não só produtos sazonais, como temos também campanhas de vendas e outras coisas mais, ou até pode surgir ali um consumo, né, de algum cliente pontualmente, não é? Um volume que não estava esperado, mas por algum motivo um dos meus clientes que revende aquele material, ele resolveu lá fazer uma campanha e eu não estou sabendo. E ele por algum motivo tem lá um pico de vendas elevado e você tem uma variação de volumes, que também pode causar aí o efeito chicote, né? Para trás, aí, tudo que você tiver lá na ponta também, que vai puxar muito rápido as vendas e você não está informado, você de alguma maneira vai ter problemas mais para trás, né? No atendimento de outros clientes, caso aquele cliente comece a comprar demais um determinado item. Então, temos também que ter aí uma forma de medir esse tipo de comportamento para ter tempo de reação, não é verdade? A variação do mix de produto, né, ou serviço, se for serviço, o seu produto, a variação do mix, né, o mix é aquela composição de itens que nós vendemos no mercado e a participação percentual de cada produto. Quando você tem uma variação do mix ali, produtos classe A, B e C, numa curva ABC, numa classificação ABC, você tem uma média de comportamento ali. Se aquela média de comportamento dos itens A, B e C, elas se alteram, você também pode ter algum tipo de problema de descompasso, porque você precisará reprogramar sua fábrica, não é? Para atender aquela nova realidade de mercado. E quanto mais rápido identificarmos essas necessidades, melhor será o tempo de reação, ok? Entregas atrasadas, qualquer tipo de entrega que porventura nosso processo logístico interno possa causar, ou até mesmo as empresas de transporte contratadas prestaram um serviço com uma qualidade inferior à desejada e você atrasar as entregas, isso também causará um problema aí nessa dinâmica da cadeia de suprimentos. Embarques incompletos, erros de embarques, aquele pedido que você não conseguiu ter todos os itens, um cliente faz um pedido lá com 30 itens e você só tem 20 no estoque. Você vai gastar proporcionalmente um frete maior para entregar esse pedido. Então, o ideal é que todo o seu estoque esteja balanceado corretamente, para que todos os pedidos, ou pelo menos possamos buscar aí a entrega de pedidos completos na maior parte do tempo. Inclusive isso é um ponto de KPI que temos que acompanhar aí, um indicador que temos que ter para medir a quantidade de pedidos completos e incompletos que realizamos. Causas internas. Faltas geradas internamente, problemas de produção, de programação, de falta de informação, de manutenção, enfim, vários tipos de problema que podem gerar faltas e temos que ter um planejamento, uma programação muito ágil também para rapidamente resolver os problemas internos e não causar nenhum tipo de interrupção na cadeia logística, ok? Mudanças de engenharia, como falamos, quando você altera a folha de processos de um produto, você tem problemas porque um determinado material que você comprou,
ele pode ficar obsoleto se você não colocar dentro dessas folhas de processo pontos de interrupção, não é? O ponto de troca, ou seja, quando você altera uma folha de processo, você imediatamente coloca lá um ponto de validade. Até um determinado período, aquele produto ele deve ser produzido, né, com uma folha de processo, com um determinado material, e a partir de certo ponto, então, ele será alterado. Ou seja, quando houver mudanças de engenharia, tudo aquilo que existe na cadeia de suprimentos, não só os estoques, como os pedidos em aberto, eles têm que ser considerados. Se não for possível cancelar aquelas compras, eles têm que ser considerados para que as próximas vendas do novo produto, ela só aconteça após o consumo daqueles que nós já temos em estoque. É como o lançamento de um produto acabado novo, não é? Por exemplo, eu tenho alguns itens lá que são ainda da revisão antiga, vamos dizer assim, né, do tipo antigo. Antes de começar a colocar no mercado o novo, eu tenho que consumir o antigo, né? Para isso eu posso direcionar o antigo para determinadas regiões, eu posso direcionar os novos para determinados clientes, até que eu consuma todo aquele saldo, na verdade. Isso é um ponto bastante importante. Então é isso, né? Quando falamos aí também de introdução de novos produtos e serviços, nós acabamos de abordar todos esses assuntos. Quando falamos de mudanças de engenharia, são assuntos bastante interligados aqui, ok? Promoções de produtos e serviços, a mesma coisa, não é? Quando você está puxando o consumo de um produto, está fazendo uma campanha de marketing, uma campanha de vendas, né, concentrada, você vai aumentar as vendas, tudo isso pode causar também alguns alterações, não é, na cadeia de suprimentos. Não só na compra de material, na produção, na armazenagem, como também nos serviços de transporte, não é? Serviços que você vai precisar dimensionar diferente daquilo que você está habituado. E para isso você precisa verificar a capacidade dos seus prestadores de serviço em disponibilizarem recursos para colocar aquele item à disposição, né, para que sua campanha de marketing funcione adequadamente. Isso é pouco comum nas empresas. As empresas costumam muito planejar toda a parte industrial, a parte de produção, né, de vendas, e esquecer a parte de serviços, né? Identificar-se no mercado a possibilidade daquele atendimento, não é? De forma um pouco melhor, com mais recursos, né? Isso às vezes pode comprometer toda uma campanha de marketing. E aí não é questão de ter uma logística eficiente ou não ter. A questão aí é planejamento, São causas internas que podem trazer deficiência à cadeia, à cadeia de suprimentos, por falta de informação, não é? Aqui é o nosso próximo item aqui, ó, erros de informação, aquela capacidade, né? Aquela falta de planejamento por não ter uma informação adiantada, por não fazer uma pesquisa de mercado, identificar se há disponíveis, né, serviços logísticos para atender aquela demanda de promoção, de campanha de marketing, ok? Então todos esses itens de causas externas e internas estão diretamente ligados à questão de dinâmica da cadeia, não é? Aquela coisa que você, um fluxo contínuo, sem interrupções, ok? Quais são as causas que distorcem aí normalmente informação e que levam problemas, não é, para a cadeia logística? Normalmente são pedidos em BET, né? Consiste na postergação dos pedidos até a formação de um lote econômico, uma carga completa, ou seja, por muitas vezes você tem lá um pedido para entrega imediata. Porém, em função do lote econômico ou do meu estilo de transporte, do meu meio de transporte,
ele depender que eu complete aquela carga para ter otimização, né, para ganhar no custo do frete, em alguns momentos aqueles pedidos eles podem ficar como se fossem atrasados, mas na verdade o que houve aí é uma informação errada de quê? De prazo de produção. Quando um cliente faz um pedido, né, ele coloca qual é o prazo que ele deseja receber. E a administração de vendas tem por tarefa, né, ou deveria ter por tarefa, verificar esses prazos e não aceitar esses pedidos que no dia seguinte eles já estariam em atraso, vamos dizer assim. O ideal seria reprogramar, colocar as datas verdadeiras nesse prazo de acordo com a capacidade da produção, para que esses pedidos não constem lá como pedidos em atraso, ok? Trata-se de reduzir os custos de setup, né? Setup, quando a gente troca lá a ferramenta de uma máquina, ou quando a gente para a produção de um item, para a produção de um próximo item, que você tem todos os ajustes das máquinas, ou trocas de ferramentas, ou limpeza do sistema interno da máquina, enfim. Todos esses setups, eles têm que ser reduzidos, não é? O máximo que pudermos, ou otimizados, não é? Quando você trabalha com cores, você procura fazer setups de cores obedecendo, né, uma certa linha, né, de cor para cor, ou você vai escurecendo, ou você vai diminuindo. O normal é escurecendo, né? Você começa com as cores mais suaves, né, branco, amarelo, e vai com o tempo até chegar ao marrom, ao preto, né? Então, normal, assim, todo setup, toda máquina tem sua regra, né? Assim, de repente, você começa com moldes grandes e vai diminuindo os moldes até chegar aos pequenos, ou o inverso, em função do tempo de setup, ele ser reduzido. Então, assim, tanto o PCP, quanto a engenharia, quanto a produção, tem trabalhos específicos a realizar aqui para reduzir os setups. É um procedimento chave no MRP. Então, informação é tudo. Se eu tiver informação correta de todos os tempos de setup, de todos os pedidos com datas precisas, né, datas que podem ser atendidas, não são datas fictícias, né, datas revistas, datas aceitas, não só pela produção como pela administração de vendas, como também pelo PCP. Essas datas corretas, elas são aquela informação para o MRP que vai fazer o planejamento mensal e depois semanal e depois até diário, ele refazer toda a programação da fábrica, levando em conta informações precisas. Porque se você coloca lá todos os pedidos, né, que estão na carteira estão em atraso, o MRP não tem como programar por data a fábrica, a produção. Não é? Ele vai programar utilizando outros critérios, né, de curva ABC, ele vai programar utilizando outros parâmetros que você mesmo colocou no software, não é? E vai desconsiderar a data, uma vez que a data não está precisa, ela não é correta, né? Não é de forma, ela não traz uma informação precisa para o cálculo, ok? Gera economia no curto prazo, não é? Então, se você consegue ter as datas precisas, você consegue fazer pedidos e entregas, não é? E você consegue fazer a gestão do seu estoque e também dos seus custos de logística, né? E todos os serviços logísticos de forma mais otimizada, de forma mais coerente, mais eficiente, o que gera economia de escala e economia de curto prazo, né? Dentro do período de fabricação, ciclo do pedido, ciclo de pagamento, ok? Não responde à demanda dos clientes. Então, se você não tem informações precisas, se você não pode dar uma resposta ao cliente sobre prazos, né, com maior assertividade, você vai causar frustrações e também, né, os clientes vão se sentir não atendidos, não é, com aquela coisa da entrega, da espera da entrega. Então, se você consegue dar um prazo e cumprir o seu prazo, você gera uma satisfação maior no seu cliente, ok? Tempos de suprimento, não é? Aquilo que
falamos lá atrás nas aulas de administração de suprimentos, quando vimos sobre custos, né, custos de pedido. Então, você tem o tempo do serviço, mais o estoque, mais o tempo médio, né, do produto, do pedido de compras, né, o ciclo de pedido, de aprovação, enfim. Né, você tem o tempo da demanda média diária previstas aí, ó, versus o tempo de suprimentos, mais o estoque de segurança. Não é? Esse seria um tempo de suprimentos. Apenas aqui uma revisão do que já vimos lá atrás. A demanda média diária, que é o consumo, né, que seria que nós utilizamos aí para estabelecer estoque mínimo e estoque de segurança. Daí nós vamos calcular o ponto de reposição, considerando o tempo de suprimento aqui, vai estar embutido aqui o lead time, ok? E aí, com os cálculos de estoque de segurança e estoque mínimo, você terá o ponto de reposição e o lote de compras que será igual, né, ao lote econômico de compras, economizando inclusive recursos financeiros, ok? Já vimos bastante isso, estamos aqui apenas repassando o assunto, tá bem? Causas que distorcem a informação e geram problema, ainda falando de causas de distorções de informação. A medição do efeito chicote entre varejistas e fabricantes. É importante que você, né, quando você tem os canais de distribuição lá, o B2B e o B2C, você verifique dentro de cada canal desse o efeito chicote, né? Qual é a variação que pode existir dentro de cada mercado desse e qual é o tempo que a gente tem de reação para eliminar qualquer tipo de problema que aí tenha. Especulação em situações de falta de mercadorias, né, que consiste em duplicar os pedidos para se proteger de uma eventual falta de produtos. Informação fraca, falta de mercadoria, ou inflada, né, previsões contaminadas. É aquilo que nós chamamos de efeito cascata, não é? Então, para não faltar produto, eu vou lá e subo todos os meus estoques em 20%. Aí, o comprador sobe 20%, o programador de produção 20%, o administrador de materiais mais 20%, o cliente lá mais 20%. Quando nós formos ver, nós temos aí o dobro, né, de quantidade de itens que seria realmente necessário dentro da cadeia daquele item, né, por simples especulações que podem acontecer no mercado e gerar aí a falta, né, de determinados produtos, porque alguns fornecedores, alguns clientes trabalham com informações especulativas, ok? Promoções de preços, né, são aqueles aumentos de venda num prazo curto, né, por conta diferente das vendas de longo prazo, onde os clientes criam estoques gerando sinais de demandas distorcidas, né? Uma onda que se espalha, né? Quando eu faço uma promoção de vendas ali, uma promoção de preço, eu reduzo muito os meus preços, eu causo todo um impacto dentro da cadeia logística que vai depois ter reflexos, né? Não só de planejamento, porque eu estarei aumentando uma demanda de forma não verdadeira, não é? Porque quando você faz uma promoção de preço, se por acaso aquele mercado não existe, aquele consumo, as pessoas vão aproveitar o preço para compras futuras, né? Na verdade, elas vão comprar antecipadamente e depois não irão comprar, não vão continuar comprando. Então, isso é um erro que, dentro das cadeias de suprimentos, as empresas têm que se ater, têm que tomar cuidado, porque se você faz promoção de preço só para ter uma venda numa situação ali que você precisa melhorar o caixa ou precisa vender algum produto com mais velocidade, você tem que saber que depois as vendas vão cair, não é? Porque o consumo do mercado, a menos que com essa promoção você esteja, né, ganhando mercado do seu concorrente, ou coisa que o valha, e depois você volte para a sua demanda normal com o preço normal de mercado. Mas é muito importante, muito cuidado com essas promoções, né? Elas têm que ser muito bem planejadas, ok? A atualização da previsão da demanda, né,
é aquilo que falamos. Quando você tem esse tipo de problema, você tem que ter essa informação como atenuante, não é? Por isso que se calcula o desvio padrão. Por quê? Para descartar esses picos, não é? E esses vales que são provocados por essas promoções, por essas especulações e coisas que o valem, não é? Toda essa atualização da previsão, da demanda, né? Ela é em função da imprevisão gerada, né? Expectativas pouco realistas, potencial falta ou excessos no futuro mesmo, não é? Futuro às vezes muito próximo. Ajustes errados de demanda futura e do estoque de segurança. Quando você faz esse tipo você tem esse tipo de evento, né, dentro da cadeia de suprimentos, de promoção ou especulação, né, você tem que tomar o cuidado, né, até mesmo quando você represa alguma venda por falta de produto ou coisa parecida, você tem que tomar cuidado com essa informação, e essa informação tem que servir, né, de informação qualitativa para os próximos planejamentos, não é? As próximas previsões, levar em consideração e tirar essa distorção do cálculo, fazendo um cálculo mais ajustado, vamos dizer assim, ok? Quais são as contramedidas, então, para minimizar todos esses problemas que discutimos aí? Uma boa conexão entre a produção e a demanda. Transformar suas plantas em fábricas comandadas pela demanda. Se você consegue fazer isso, se você tem condições de trabalhar dentro do just in time o tempo inteiro, você faz com que toda a sua cadeia de logística se autorregule, não é? Ela vai se regular sempre pela demanda. E todo mundo tem que ter uma flexibilidade muito grande. Mesmo que você trabalhe com planejamento com os seus fornecedores, né? Você vai fazer um planejamento trimestral, anual, para que todos tenham um norte a seguir. Porém, o que vai realmente comandar o mercado será a demanda, ou seja, somente se aumentar as vendas é que os clientes, né, a minha produção e todos os meus fornecedores terão que aumentar também os seus volumes para acompanhar essa demanda. Num mercado assim, você elimina qualquer tipo de erro, qualquer tipo de problema com os picos e com os vales, não é? Mesmo que a previsão ela não seja tão necessária aqui, ela serve apenas como planejamento estratégico. Ela não fica comandando as ações, né, os contratos, enfim, os contratos eles são muito mais flexíveis, né, são em quantidades possíveis, apenas para que todos conheçam, tenham em mente uma média mensal ali, aritmética, porém que ela é somente puxada por demanda e nunca por planejamento antecipado ou compra antecipada ou coisa que o valha, ok? Reduzir a dependência da previsão de demanda tradicional e se apoiar na demanda direta. É o que acabamos de falar. A previsão de demanda ela vai servir somente para planejamento estratégico, mas o que vai realmente mandar nas quantidades que eu irei produzir e comprar será a quantidade vendida, ou seja, o ponto de venda puxa o meu estoque de acabados, o meu estoque de acabados puxa a minha produção puxa o meu almoxarifado, o meu almoxarifado puxa os meus fornecedores, com contratos estáveis, né, sempre de forma automática, just in time, com participação efetiva de todos os meus fornecedores, né, com integração de tudo e qualquer tipo de sistema e informação com os meus fornecedores e também com os meus pontos de venda, bem como todos os serviços, né, as transportadoras que estão dentro desses canais. Elas também verificarão toda essa movimentação de demanda e disponibilizarão mais ou menos recursos conforme a minha necessidade, ok? Evitar pedidos em batch, aquilo que falamos, né? Aqueles pedidos que entram e que não tem data para atender, é tudo como se fosse venda imediata. Se você puder colocar sempre pedidos programados, também é uma maneira de melhorar, né? Então, nesse ponto, quando você trabalha apenas com pedidos datados, com datas de aceite, com programação aceita,
e com data refletida pelo PCP e pela administração de vendas ao cliente, você também, né, você não tem o comando da demanda, você estará, nesse caso, empurrando a fábrica de acordo com os pedidos, de acordo com os prazos que você deu aos clientes. Então, nesse caso também, você minimiza aí os problemas do efeito chicote, porque você controla o seu mercado muito bem, né? Mas para isso, você precisa ter uma ascensão muito grande sobre os seus clientes. E isso, né, é quase que impossível. Na verdade, são os clientes que impõem as exigências, não é, aos fabricantes, e não o contrário. É muito difícil. Mas algumas empresas que trabalham unicamente aí, talvez no B2B, tenham algum sucesso nesse tipo de atividade, atividade, né, vamos dizer assim, de serviços, ok? Evitar as promoções de preço sem planejamento, aquilo que falamos de promoções, ter muito cuidado com esse tipo de promoção, não é? Se você vai ganhar um mercado temporário, tudo bem, planeja bem, vê como vai fazer, e na hora de que for fazer planejamentos futuros, descarte essa demanda, né? Faça aí o desvio padrão e tire esses números dos planejamentos futuros. Agora, se você não planejar bem, aí você vai ter impactos não só na sua cadeia, como no futuro próximo também, para novos planejamentos. E a falta de produto hoje, amanhã se tornará em excesso de produto. Ou seja, você estará totalmente num fluxo, né, desvantajoso, ora faltando material, ora sobrando material. Isso não é interessante, ponto de vista nem financeiro, nem produtivo e nem de logística, ok? Criar transparência e compartilhar a informação através de toda a cadeia de suprimentos. Mais uma vez, falamos aqui de todos os softwares conversando automaticamente via EDI, trocando informações sobre necessidades, informações sobre pontos de reposição, lotes, enfim, tudo de forma automática, just in time ou não é? Assim, com cálculos de produtos, com cálculos de estoque de segurança, estoque de... ou simplesmente naquele sistema duas gavetas, né? Daquele material que é da curva C, lá da classificação ABC, materiais que usou uma determinada quantidade, ele já dispara a compra quando chegar ali em 50% para repor o estoque e voltar para 100%, porque são itens de menor volume, de menor custo, de menor preço, e que pode ter uma administração mais folgada, sem tanta preocupação com o lado financeiro, ok? Então, quais são as faltas do efeito, né, as causas do efeito chicote, né? A atualização das previsões de demanda. Qual que é uma estratégia de solução para isso? Acesso à informação de demanda no ponto de vendas, partilhamento da informação por EDI, não é? Estoque gerenciado pelo fornecedor, o vendor, né? Management, inventory, a redução do tempo de atendimento e just in time, né? Trabalhar em cima de demanda e esquecer previsões de vendas, ok? Basicamente é isso. Pedidos em lotes, né? Uma outra causa, né, do efeito chicote. Como que eu melhoro isso, o pedidos em lotes? Eu faço redução dos custos de processamento, não é? Aqueles custos da minha fábrica, da redução dos setups, do atendimento, de produzir lotes o menor possível, se eu conseguir, ok? Atingir economia de escala através de terceirização de serviços logísticos. Tudo aquilo que eu puder terceirizar para ganhar agilidade, não é, em todos aqueles pedidos que existem empresas especialistas em atender daquela forma, não é? Por exemplo, aí, distribuidores, né, para regiões muito distantes e que compram em lotes muito pequenos. Então, você, ao invés de atender diretamente, você procura um distribuidor da região que atenda diretamente todos esses clientes e você faça vendas concentradas apenas para o distribuidor, ok? Como se você montasse um CD mais próximo,
mas no caso do distribuidor, ele vai fazer toda a terceirização da cadeia logística, vamos dizer assim, ok? Um outro efeito do efeito chicote aí, né, é a flutuação dos preços. Então, se você reduz a quantidade de promoções aí, né, todos os dias reduzindo os preços, ou seja, você faz promoção, na verdade, todo o tempo, né, trabalhando sempre com os preços mais justos possível ali de mercado, obviamente, dentro da sua condições de custos, né? Então, se todos os dias aqui, ó, o EDLP aqui, ó, Everyday Low Price, ou seja, o preço baixo todo dia, ao invés de promoção, eu trabalho sempre da forma mais eficiente possível. Assim eu tenho uma média constante, eu tenho uma venda mais constante, ok? E programas de reposição contínua, não é? Aquele CRP que nós falamos tanto lá, que você vai calcular, né, toda a sua capacidade, você vai calcular toda a demanda do mercado, você vai unir aqui o CRM, você vai unir aqui o ECR, trabalhar com todas essas ferramentas para que a reposição do mercado, do ponto lá de venda, ela seja contínua. Mais uma vez aqui estamos falando do just in time, não é? Porém, de forma mais controlada na questão de reposição, não é? Participação direta do fornecedor na reposição dos estoques, seja o meu cliente ou seja o meu fornecedor, para a minha fábrica, para o meu almoxarifado de matérias-primas, ok? E o próximo efeito, que é o jogo de racionamento e falta, não é? Que isso pode acontecer, né? Aquelas estratégias, né, que as empresas utilizam de especulação. Eu posso causar ali o racionamento daquele material e a falta dele para subir os preços, não é? Para realmente elevar aí a procura daquele material, reduzindo demanda, enfim. São estratégias especulativas aí, dumping, né? Até que algumas empresas utilizam e tem que tomar cuidado. Como que eu reduzo isso? Com a melhor alocação dos produtos em épocas de falta, não é? E penalidade por cancelamento de pedidos, ou seja, se eu tenho lá um mercado, não é, que eu posso com algum cliente meu, nos próximos pedidos dele, caso ele faça muitos pedidos e depois ele corte muitos pedidos, eu penalizo aquele cliente de alguma forma indireta, ou seja, os próximos pedidos dele eu coloco no final da fila, eu dou prazos maiores, eu diminuo a quantidade por pedido, enfim, eu posso limitar, não é, a condição de pagamento daquele cliente, eu posso limitar o tempo de pagamento, uma série de coisas para evitar com que algum tipo de empresa faça especulação com o seu mercado, com o seu produto, não é? E a melhor alocação dos produtos em época de falta, ou seja, quais as regiões que você vai priorizar, uma condição aqui quase que estratégica, planejamento estratégico mesmo, ok? Isso é um resumão aí para ficar mais claro e mais evidente todos esses efeitos, né, do chicote aí e todas as estratégias de solução que discutimos até aqui, ok? Os objetivos e as dificuldades da integração da cadeia de suprimentos. Então, assim, as dificuldades de integração das cadeias de suprimentos são aquelas dificuldades, né, de informação correta, de parceiros leais, não é? Um dos maiores problemas, por exemplo, do supply chain management é aquela coisa de você comprar de fornecedores alguns itens que possivelmente, vamos dizer assim, na China ou na Índia ou em qualquer outra parte do mundo, um fornecedor ali utilize uma condição de mão de obra escrava, por exemplo, e você não tenha conhecimento. Então, toda a integração vai por água abaixo, porque aquele produto ele começa a ser rejeitado no mercado e essas empresas elas não são leais, elas não te dão informações verdadeiras. Elas, na verdade, participam dessa cadeia de suprimentos, baseando-se somente em estratégias ali meio suicidas, né, de lucro a todo e qualquer
efeito, assim, né, sem ligar muito para as condições futuras. É aquilo que discutimos desde as primeiras aulas que tivemos. O lucro é importante, sem dúvida nenhuma, mas as empresas sérias, as empresas que buscam a perpetuidade, elas têm que levar em conta também a lucratividade, não só o lucro, né? O lucro é aquela venda de um item, né? E depois eu não quero mais saber de relacionamento, eu ganho muito numa única venda. O que nós queremos é ganhar o justo em várias vendas, em vendas contínuas, ao longo do tempo, não é? Pelo maior tempo possível. Então toda essa dificuldade de integração, ela é basicamente voltada a essa interação, né, do B2B, aí, principalmente, né, e em até alguns casos no consumidor direto, no B2C, mas a integração de suprimentos, os fornecedores não dão informações verídicas, né, assim, trabalham muito com essa coisa de especulação. Isso faz com que seja muito difícil fazer a integração das cadeias de suprimentos. Elas vão até um certo nível, até um certo degrau, e a partir daí fica muito difícil por omissão, né, de informações, ok? Objetivos operacionais. As empresas têm objetivos diferentes, não é assim? Às vezes até conflitantes, mesmo participando da mesma cadeia de suprimentos. Algumas empresas podem ter objetivos muito diferentes dos seus, não é? Como, por exemplo, você trabalha ali com just in time e a outra empresa não, ela gosta de trabalhar com estoques altos. Então isso faz com que as políticas sejam muito diferentes. Por quê? Naquele caso, no caso do meu fornecedor, ele tem lá uma forma de produção que ele dá prioridade na produção dele para grandes lotes de produção. Então ele não se preocupa com just in time. A característica, né, o objetivo operacional dele é outro. Tem barreiras à integração, não é? Barreiras sociais, barreiras culturais, não é? Quando nós falamos de supply chain, nós estamos falando do mundo globalizado. Então, em muitos instantes, você esbarra em barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, enfim. Tem muitas, são muitas, né, as possibilidades de barreiras a qualquer tipo de integração dentro da cadeia de suprimentos, ok? A gestão da incerteza operacional, então toda aquela incerteza de previsibilidade, de demanda, não é? De comportamento, enfim, tudo isso é muito difícil de se calcular com precisão. Isso pode gerar muitos problemas operacionais, muitos setups nas fábricas, não é? Muita falta de material, muita informação distorcida, erros operacionais, erros de acuracidade, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. O ciclo de atividades logísticas, não é? Todas as atividades que temos, todos aqueles elos que falamos, elos externos e internos, que formam, né, a grande cadeia de logística com vários processos logísticos. Essa é a cadeia de suprimentos. Então, todo o ciclo de todas as atividades, elas têm que ser muito bem dimensionadas, né? É como o ciclo produtivo. Se você tem máquinas que têm capacidade maior do que máquinas que fazem parte da mesma célula de produção, você tem que dimensionar a produção em forma que você coloque 3 turnos em alguma máquina, 1 turno apenas em outra máquina. Você tem que balancear o seu ciclo. O ciclo de logística é igualzinho, você tem que balancear o seu ciclo, né? Balancear os estoques, balancear os transportes, os canais de distribuição, o ponto de vendas, para que uns trabalhem mais e outros menos em termos, né, em tempo de trabalho, em tempo de execução de tarefas, para que o ciclo fique equilibrado, ok? O equilíbrio do ciclo das atividades logísticas é fundamental. E as formas de organização, quando falamos de como vamos nos planejar, como vamos nos programar, como vamos nos organizar, ok? Então a organização é aquela disposição dos recursos, não é?
os horários, as quantidades, os investimentos, os prazos, enfim, a organização de tudo isso, não é? Ela é fundamental para que eu tenha uma programação eficiente e uma produtividade contumaz, né, perene, aquela que tem um efeito linear, né, igual em todos os meses, em todos os dias, ok? Onde a maioria dos problemas ocorrem aí nas integridades, né? Então as maiores barreiras estão entre as pessoas, como falamos aí, culturas, não é? Culturas de países diferentes, culturas de empresas diferentes, né? Clima situacional, o ambiente interno de cada empresa, as empresas familiares, empresas. Então, assim, a diferença de característica das pessoas que formam as empresas, né? Níveis culturais, níveis regionais, enfim, que você precisa de alguma maneira buscar aí um ponto, né, de entendimento nessa integração toda. Os sistemas, né, um sistema conversar com outro, aí vem aquele problema da informação que falamos aqui novamente. As pessoas têm receio em passar informações, em deixar que sistemas se autocontrolem sozinhos, né, passando informações de um para o outro através aí de AI e de outras ferramentas, em função de disponibilizar informações demais no mercado e assim comprometer a estratégia, comprometer a própria empresa, não é? Isso também são barreiras bastante difíceis de se transpor, ok? Os processos, né? Todos os processos, eu realizo processos na minha empresa de uma forma e você realiza processos iguais, né? Ou semelhantes aos meus, porém de formas, né, totalmente diferentes da minha, o que pode ocasionar aí dificuldades também para equalizar isso, para equilibrar a cadeia, não é? As áreas funcionais, não é? Quais são as áreas? Eu posso ter um organograma onde algumas áreas pertencem a um determinado processo e na sua empresa essas mesmas áreas pertencem a outro determinado processo. E a linguagem fica muito difícil, né? Às vezes você trata uma área comercial com uma área produtiva. Nós já vimos aí que cada uma dessas áreas, né, elas têm um olho no peixe diferente, né? Aquela coisa de você ter um objetivo final que ele não é exatamente o mesmo objetivo, não é assim daquela outra área, eles são conflitantes, né? E resolver esses conflitos internos dentro da fábrica já é muito difícil. Imagina isso fora, não é? Com outras empresas que têm outras pessoas, outra cultura, outros sistemas, outros processos, isso é muito difícil. Então, os locais, né, além do problema cultural, você tem as distâncias mesmo, você tem aí a questão das distâncias geográficas mesmo, não é isso? E as próprias empresas, não é assim? As empresas são totalmente diferentes, cada uma tem uma cultura, cada uma tem uma forma de agir, não é? Cada uma tem um sistema de ética totalmente diferente, dependendo da região, dependendo da forma, da composição daquela empresa, não é? Empresas familiares costumam ter processos mais dificultados, né, mais dificultosos em função da ação direta ali de determinados sócios, né, que querem que determinadas atividades sejam realizadas de uma forma que o mercado não acompanha, né? Então, um sócio lá determina, olha, esse processo ele vai ter que ser assim aqui na minha empresa porque é assim que eu quero. Mas o mercado, as boas práticas de fabricação, vamos dizer assim, aquilo que as multinacionais, as empresas que têm acionistas, não é? Sem esse tipo de interferência direta, funciona de outra forma. Isso acaba dificultando muito também qualquer tipo de integração da cadeia de suprimentos, ok? Muito bom. E por fim aqui, para finalizarmos essa aula, somente alguns detalhes sobre objetivos operacionais. Quais são os objetivos da cadeia de suprimentos? Os operacionais, não é?
são os determinantes de desempenho de cada empresa e devem ser atingidos simultaneamente, ok? Ao mesmo tempo. A resposta rápida, né? Em tempo hábil, a quantidade certa no local certo para a pessoa certa, ok? A variância mínima, né? A redução das variações dos tempos, nos tempos, aliás, não é aquele mercado perene, aquela média linear, sem os grandes picos, sem os grandes vales, né? Com tudo planejado de forma mais simples, a simplificação de todos os processos. O estoque mínimo, né? O just in time, aquela quantidade certa, não é? Em todos os pontos da cadeia para melhorar não só o desempenho operacional, como também financeiro, ok? Movimentação consolidada, né? Otimizar custos, ou seja, movimentar o maior número de carga possível, né? Quando for movimentar. Nós vimos lá conceitualmente que a melhor movimentação que podemos realizar é zero. Porém, se teremos que movimentar, então temos que consolidar o maior número possível de carga para movimentarmos de uma única só vez, com um só esforço. Isso otimiza custos, reduz custos, não é? Aumenta a produção, ok? Qualidade, não é? Evitar devoluções, isso sem dúvida. Quando você tem uma boa cadeia de suprimentos, com uma integração, uma interação bastante viável, você vai melhorar a qualidade dos serviços, evitando devoluções, você tendo informações corretas, precisas, softwares auxiliando em todas as atividades operacionais, sem a interferência direta de pessoas que possam causar qualquer tipo de não conformidade, você tem um aumento da sua qualidade. Ok? E apoio ao ciclo de vida, né? A logística reversa, o pós-venda, discutimos bastante isso, sobre o ciclo de vida do produto, não é? Saber que aquele produto, para onde ele vai, quem consome, como é feito o descarte, como nós vamos retornar aquele produto para a nossa linha de produção ou para os pontos aí de aproveitamento daquele material, não é? Então é isso, gente. Até aqui falamos bastante aí sobre efeito chicote e outras tendências e voltamos na nossa próxima aula com a continuidade ainda de supply chain. Até aqui eu agradeço, muito obrigado.